Meus amados e minhas amadas, graça e paz. Para a nossa meditação de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 18, e nós leremos dos versículos de 1 a 7. Esse texto vai falar a respeito do reinado de Ezequias, rei de Judá. Diz o texto que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filho de Zacarias. Esse rei foi um dos reis que mais teve um relacionamento com Deus. Foi um rei que buscou fazer a vontade de Deus e para isso ele teve a bênção de Deus na sua vida. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar nessa manhã. Algumas atitudes que nós devemos ter para sermos uma vida bem-sucedida. E a primeira lição, ou a primeira atitude que esse texto nos mostra está no versículo 3, que diz que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo fizera Davi, o seu pai. Para termos uma vida bem-sucedida, precisamos ter em mente que nós precisamos fazer o que é reto perante o Senhor. Vivermos em retidão. E isso significa seguir aos mandamentos de Deus, as orientações de Deus que constam na sua palavra. Aquilo que nós devemos viver, como nós devemos viver, estão totalmente explícitos na palavra de Deus. E quando nós vivemos dessa maneira, em retidão, fazendo o que é reto diante da circunstância, nós temos uma vida bem-sucedida. Uma segunda coisa que nós encontramos nesse texto é que Ezequias também removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. É interessante nós notarmos que ainda naquele tempo, muitos ídolos eram seguidos e eram adorados pelo povo de Deus. E Ezequias sabia muito bem que enquanto o povo vivesse na idolatria, Deus não poderia agir no meio do povo, Deus não agiria e a bênção de Deus não estaria. E ele removeu do meio do povo tudo aquilo que poderia separar o povo de Deus. Nós precisamos entender para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida. Nós precisamos remover da nossa vida tudo aquilo que nos separa de Deus. Remover da nossa vida os ídolos, remover da nossa vida tudo aquilo que desagrada a Deus. E Ezequias fez isso. Um terceiro ponto que nós notamos é o que diz no versículo 5. Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Nós precisamos confiar em Deus. Uma atitude para termos uma vida bem-sucedida é de confiança plena no Deus Todo-Poderoso. Nós jamais poderemos viver plenamente se nós não confiarmos em Deus, se nós não entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Provérbios vai nos dizer isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E Ezequias sabia muito bem disso. É por isso que ele determinou no seu coração confiar em Deus, tanto que a palavra de Deus nos diz que não houve rei semelhante a ele, nem antes e nem depois. Uma quarta atitude que nós observamos é o que diz no versículo 6, porque ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos, os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Para termos uma vida bem-sucedida, nós precisamos nos apegar a Deus, estarmos totalmente ligados a Ele, estarmos totalmente grudados no Senhor, seguindo os seus mandamentos, seguindo as suas orientações, guardando tudo aquilo que Ele nos mostra através da sua palavra. O salmista vai dizer: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. E é isso que nós temos que ter em mente.
Se quisermos ter uma vida bem-sucedida, são atitudes que Ezequias teve que nós também temos que ter. Nós precisamos fazer o que é reto perante o Senhor. Precisamos remover da nossa vida tudo aquilo que nos separa dele. Precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e precisamos nos apegar aos seus mandamentos, à sua palavra. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Haja desta maneira, como o próprio rei Ezequias agiu. E diz o texto no versículo 7, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía lograva bom êxito. Que Deus possa agir na sua vida, para que você tenha uma vida bem-sucedida, debaixo da sua graça e do seu amor. Que Deus o abençoe.